Luz. Câmera. Podcast. Olá, pessoas. Como vocês sabem bem, quando temos uma voz nova na introdução, é porque temos um episódio com convidado. E hoje a gente trouxe aqui um convidado que eu já conheço há um tempo para um papo muito legal sobre jogos digitais. Muito chique. Se apresenta aí pra gente. Eu sou Felipe Machado, eu sou animador 3D, trabalho hoje na Aquiles Game Studio, aqui em Porto Alegre. E eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês o que a gente costuma fazer aí nessa área de jogos digitais, videogames. Sim, não é bem uma área totalmente ligada assim, ao que a gente normalmente traz aqui, né? A gente tenta mais mantendo audiovisual e cinema, mas sempre nesse meio, assim, até na faculdade tem um pessoal que tem esse interesse por jogos. Como a gente estuda numa faculdade federal, né? Tem ali o pessoal dos cursos de computers, que também Sim. sempre se junta, né, para fazer projetos nessa área. Então a gente decidiu trazer esse tema um pouquinho mais abrangente, assim, na área, mas que a gente acha que tem muito a agregar também. Massa, eu também penso bem desse jeito, tipo, a área audiovisual sempre tá meio ligada, né, também com a área de jogos, a gente sempre tá falando com muita gente também de cinema, área de música, tudo meio que interligado ali. Acho que vai ser legal trazer isso aqui pra galera que quer conhecer mais da área. Eu já ia te perguntar se você tem interações assim frequentes com o pessoal do audiovisual em geral ou de outras áreas. Sim, então, a área de jogos é uma área que ela abrange muita coisa, né? Muito profissional de várias áreas diferentes. O jogo é composto de muitas coisas, tipo, tem desde arte, programação, música, tem a parte de gestão de projetos, tem a galera que tem que tomar conta da equipe também e tudo mais. É muito interdisciplinar, né? Fazer um jogo ou ter uma empresa e tal. A gente acaba sempre interagindo com muita gente da área de audiovisual por conta disso daí, né? Quando a gente vai fazer algum trailer de algum jogo, ou a gente precisa de músicas para o jogo, sound effects também, que eu acho que vocês costumam ver bastante na área de audiovisual. Então, a gente sempre tá falando com essa galera, ou a gente tem até às vezes, dentro da nossa própria equipe mesmo, alguém que veio dessa área, né? Muita gente que é formada em audiovisual, ou em design, cinema, essas áreas mais do audiovisual mesmo, né? Sempre tá dentro de alguma parte aí do desenvolvimento de jogos. É bem importante, né? Ter essa conexão entre a gente e eles, né? E vocês também do audiovisual. Você falou em empresa, né? Eu acho que seria legal você falar um pouco assim de como você chegou aí, você tá agora, tipo, você apresentar um pouco do seu caminho, né? Como foi, assim, pra gente realmente conhecer como o Felipe chegou nessa empresa que ele está agora. Eu já dando um spoilerzinho, eu sei que você também passou por outra empresa, né? Eu imagino que um pouco menor que Sim. vocês abriram, então. Minha jornada inteira foi meio estranha, assim, meio conturbada, mas acho que faz sentido no final. Eu nunca pensei em trabalhar com jogos, né? Nunca pensei que fosse possível trabalhar com jogos. Eu sempre gostei muito de jogar videogame e tudo mais, mas eu nunca pensei em trabalhar exatamente com isso, né? Nunca achei que fosse possível. Acho que na minha cabeça nunca se passava que, tipo, tinham pessoas, né, que faziam videogame, né? Às vezes quando a gente tá de fora, assim, de alguma área, ainda mais a área de jogos, ou até, acho que até cinema, tem muita gente que passa isso. Assim, cinema é mais difícil, né? Porque sempre você vê atores, o diretor, tem aquele cara ali que produziu, não sei o quê. Então você sabe que tem pessoas ali, óbvio. Mas na área de jogos, isso pra gente era um pouco mais complicado, né? A gente nunca tem, aquele cara ali foi o designer de tal jogo. Ou sei lá, se a gente joga LOL, assim, a gente nunca sabe, né? Quem que é o cara que fez o design do personagem. Então, tipo, eu nunca imaginei, assim, que dava para trabalhar com jogos. Mas aí, em algum momento, assim, acho que quando eu tava fazendo uns 18 anos, eu descobri que dava para trabalhar com jogos, que era uma área até que meio recente, assim, né, teoricamente, mas que dava para entrar na área de jogos e trabalhar com jogos, né? E como eu gostava muito de jogos, eu falei, pô, então acho que é um bom caminho para ir. Porque eu também não fazia ideia do que eu queria fazer da vida. Cheguei nos 18 anos, assim, não sabia o que eu queria fazer de vestibular, não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Aí eu descobri que dava pra fazer jogos, eu falei, então vou fazer isso aí mesmo. Tô por aí, acho que é uma boa ideia. Aí acabei entrando na faculdade de jogos digitais do IFRJ, lá no Rio de Janeiro. Passei pelo Enem e tal. Eu acho que foi a primeira faculdade de jogos digitais, tipo, federal, assim, né? Numa instituição federal. Eu fui da segunda turma que entrou no curso, então era bem novo o curso. Segunda ou terceira turma? Não, acho que segunda turma. Então o curso era bem novo, tinha
pouco tempo, mas foi bem legal. Durante o curso, assim, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente aprende, acho que, todas as áreas, né, do desenvolvimento de jogos, programação, aprende arte, aprende a fazer música, aprende a fazer gestão de projetos, várias paradas, e todas elas que são necessárias, né, para você conseguir trabalhar num jogo. O curso é mais focado em programação, mas tem diversas áreas. Aí no meio do curso eu acabei gostando de várias áreas diferentes, acabei gostando de fazer, né, participar da área de gestão, de algumas coisas de programação, de arte técnica, né? Mas aí acho que lá pro final do curso eu descobri que eu gostava muito de animação, né? Eu comecei acho que o Luan deu um pequeno spoiler aí, eu montei tipo uma empresa, né? Eu fundei uma empresa com alguns amigos meus ali que eram tipo meus amigos mais próximos, que a gente já tinha trabalhado alguns projetos juntos ali dentro da faculdade mesmo. Então a gente acabou formando uma empresa, ela chamava Colinas Games, e aí a gente acabou começando a desenvolver alguns jogos juntos ali. A gente tava tentando mesmo fazer a empresa ir pra frente, mas acho que no final acabou sendo mais como uma experiência, assim, né, para todo mundo. Então, durante um desses projetos aí que a gente fez, né, na Colinas Games, eu acabei pegando a parte de arte 3D e animação, e aí foi onde eu me encontrei, né? Tipo, eu falei, pô, é isso daqui que eu gosto de fazer, é isso que eu vou querer fazer pro resto da vida, né? Teoricamente, então, não sei. A partir daí foi onde eu meio que descobri, assim, beleza, eu quero trabalhar com animação 3D, né, pra jogos mesmo, é isso que eu quero fazer. E a partir daí foi só indo meio que avançando, né? Eu fui estudando mais sobre isso, lendo mais livros, vendo mais vídeos sobre, vendo alguns tutoriais na internet, comprando cursos. E aí eu acabei fazendo um estágio numa outra empresa também chamada Japa Studios, no final da faculdade. Depois da Japa Studios, acho que 8 meses depois, abriu uma vaga na Aquiles, né, que é onde eu tô agora, para animador 3D. Eu fiz o teste e tudo mais, acabei passando e aí eu tô aqui hoje, trabalhando aqui já faz 1 ano e 9 meses, acho, alguma coisa assim. Vai fazer 2 anos em março. É muito parecido esse início que você falou com muita gente, pelo menos da nossa turma, né? Eu sinto que talvez nesse ano o pessoal já está entrando com outra vibe, mas muita gente assim da nossa turma na faculdade veio nisso de, eu gosto de filmes, e muitas vezes a gente realmente reconhece os diretores mais famosos e os atores mais famosos, mas a gente não sabe que tem pessoas fazendo tudo que a gente vê de audiovisual por aí, né? Então muitas vezes a gente entra assim meio sem saber exatamente. Eu entrei sem mínima noção das áreas e vai se encontrando também. Eu acho isso é uma coisa muito parecida, né? Que rolou com você e que rola com a gente. Eu não sei se, talvez Total. em 2020, eu acho que as pessoas saindo do ensino médio talvez já tem uma noção maior, pelo menos no audiovisual e no cinema, porque rolou uma super fusão, assim, né? Tem mais informação hoje em dia, né? Então, quando você estava falando a história de como que você descobriu a faculdade, foi exatamente assim também comigo. Eu terminei o ensino médio, eu estava com uns trampos assim, mas eu não tinha nenhuma coisa específica. Aí eu descobri que existia faculdade de audiovisual e eu, putz, vou pra lá, vou fazer. Só que eu não tinha muita noção também das áreas e tal. Mas eu acho que se tiver alguém aqui escutando, deve estar curioso para saber quais são as áreas, né? No audiovisual a gente já abordou quais são as áreas, pelo menos do nosso curso. Aí eu queria que você desse não sei, quais são as áreas principais, assim, do desenvolvimento de jogos que você pode ter tido lá na faculdade ou mesmo na empresa. Você quer saber, tipo, todas as áreas mesmo ou mais as áreas que a galera de audiovisual pode se interessar? Porque, tipo, é muita coisa. Não, as áreas principais, né? Sempre tem muitas subdivisõezinhas, É, assim, mas sei lá, dá um panorama geral das maiores, que tem os maiores mercados, não sei. tá, justo. Principalmente programadores, né? Óbvio. Você não consegue. Assim, você consegue ter um jogo sem programadores, mas pra você fazer um jogo maior, assim, talvez você precise de programadores. Tem várias áreas, né, de programadores, então acho que eu não vou entrar muito em específico nisso, mas, tipo, tem vários tipos de programadores, né, dentro da área de programadores. Artistas, né? Tem tanto a galera que faz arte 2D, arte 3D, que faz a parte de animação, que sou eu. Também faço parte de rigging, também de personagens, né? Que alguma galera chama de arte técnica. Tem o pessoal de VFX também, né? Que é meio arte ali também. Tem pessoal de áudio, que aí tem tanto a parte de sound effects quanto de música também. Tem a área de gestão, né? Que é a área de você pode ser ou tanto gestão do projeto como um todo, ou gestão de pessoas também, né? Que são os produtores, que trabalham mais junto com a galera ali da produção mesmo. Que mais? Eu acho que essas são as partes mais principais. Deve ter alguma outra que eu tô esquecendo, mas no geral é meio isso, né? São acho que umas 8 áreas aí por baixo, assim, né? Sem contar todas as subdivisões e todas as coisas, as ramificações, né, que conseguem passar. Tem, sei lá, tipo, por exemplo, ramificação, né? Que tem a galera de marketing,
Que aí a galera de marketing também engloba mais um monte de gente de produção, mais um monte de gente de arte também, né? Tem muita área. Essa é uma parada muito louca da área de jogos, que é muita gente envolvida. Eu acho que é muito, muito parecido, né, com a galera de cinema. Vocês podem me dizer melhor. Curiosamente, você falou 8 áreas assim por cima, né? 8 é o número de ênfases diferentes que a gente tem no curso. Achei bem curioso, porque é realmente. A gente já falou em outros episódios aqui, a gente tem tipo uma subsérie assim que a gente traz sempre introduções às áreas. Então, claramente, nesse episódio a gente não vai conseguir passar por tudo. Se tiver interesse, assim, também a gente depois volta nessas áreas mais específicas no futuro. Mas deu pra notar, né, que é exatamente essa mesma pira, assim, que você tem muita gente, muitas equipes. Você trouxe uma coisa que eu não tinha percebido, mas a gente dá muito pouca atenção. A gente, eu imagino você não, mas até eu admito isso, dá muito pouca atenção para os créditos de um jogo. É muito diferente do filme, né? O filme você sempre acaba vendo, talvez porque ele só tem 2 horas, enquanto o jogo, num jogo de narrativa, eu imagino que tende a ter mais do que isso. Sim. Pensando agora, quando a gente vê também, né, um número enorme de pessoas envolvidas, assim. É meio absurdo até. Tem algumas empresas que chegam a, tipo, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas envolvidas, né, no projeto. Não que a empresa tenha contratado todo mundo e tudo mais, mas, tipo, se envolveram mesmo ali no projeto mesmo, chega a muita gente, né? Eu acho que é engraçado, porque até acho que na área de cinema, às vezes costuma, né? Tem muita gente envolvida, até de outros estúdios, assim, né? Não só da área do estúdio que fez o filme, mas também estúdios terceirizados que fizeram outras partes. Sempre tem esse monte de gente envolvida, né? É muito louco. Fazer jogo e fazer filme é uma parada muito complicada, de ter que gerir todo esse de gente, velho. É bizarro como essas coisas conseguem funcionar e sair, né? É muito doido. Eu já vi no Twitter uma pessoa falando, tipo, é um milagre que jogos conseguem ser lançados, sabe? Se, tipo, lançar um jogo é quase um milagre, sabe? E essas áreas que são gigantes, assim, que tem, igual você falou, 1.000 pessoas, eu nunca tinha pensado que um desenvolvimento de jogos fosse assim, mas no cinema, principalmente aqui no Brasil, os filmes são formados por várias empresas e cada empresazinha é especializada em uma área, Sim. tipo, específica, às vezes muito específica, às vezes menos, mas enfim, são várias empresas pequenas fazendo o projeto maior. Isso também acontece com os jogos? Tipo, tem empresas especializadas em certas coisas? Acontece demais, vixe. Quanto maior o projeto, mais as empresas costumam contratar terceirizados, né? Outras empresas para fazer algumas partes mais específicas do projeto. No nosso jogo hoje, a gente está trabalhando com umas 2 ou 3 empresas diferentes, assim, né? Tipo, tem a área de QA também, né? Que eu esqueci de comentar, que é a galera que faz teste do jogo, tem os testers, né? Tem muitas empresas que são especializadas nisso também, né? De fazer teste, tipo, outras empresas contratam as empresas de teste para elas testarem o jogo das empresas. Então, a gente está trabalhando com uma galera de outsourcing, também de 3D, né? É bem que eu falei, né? Quanto maior é a empresa, mais ela vai ramificar e pegar outras empresas para fazer algumas partes que ela ali dentro não consegue, né? Então, eles preferem só contratar uma empresa outsource, né? Que a gente chama, para eles fazerem partes específicas, tipo arte 3D, arte de texturas de personagens, música também, eles contratam empresas de fora, né, outras empresas ou compositores externos, né, da equipe. No cinema também, assim, tem muitas empresas pequeno, médio porte, muitas produtoras, elas produzem tudo, mas não são, aí a gente não tá falando dos filmes hollywoodianos, né, que a gente vê no cinema, a gente tá falando, assim, muitas vezes filmes que nem estreiam nas salas de cinema mesmo, filmes que estreiam, por exemplo, na internet, mas também alguns que Sim, estreiam na sala de cinema mesmo, assim, tem produtoras que fazem sozinhas. Mas quando vai para as grandes, assim, falando de uma Marvel, por exemplo, né, que é Disney no caso, se você parar para ver os créditos, tem a parte dos créditos que é só acreditando outras empresas, né? Tem os logos só, não tem nem os nomes das pessoas. exato. Essa parte do mercado, eu tenho várias dúvidas, assim, pessoais. E cada areazinha eu gostaria de te perguntar, cara, o que eu tenho que estudar para entrar nessa área específica? Mas daí a gente ia fazer um episódio inteiro sobre isso. Mas, assim, pro nosso público, que provavelmente vai ser misto, né, da área de jogos e da área de audiovisual, eu queria te perguntar uma coisa específica. Quando a gente está criando um projeto audiovisual, normalmente a gente começa por um argumento que quase sempre é o roteiro, a história narrativa. Com os jogos, eles surgem mais da ideia não sei, da jogabilidade ou da narrativa em si? Imagino que pode ser diferente. Eu acho que essa pergunta é muito massa, cara. Eu acho que tem várias formas dele começar, né?
Pode ser tanto da área de roteiro, que é tipo, uma pessoa tá querendo contar uma história, ela vai usar um jogo para contar essa história. E aí eles meio que fazem mecânicas em cima daquilo para deixar o jogo interessante, né? Para contar aquela história. Ou o jogo pode ter começado numa mecânica e pode ter nem história, sabe? Então, tipo, são vários jeitos diferentes, eu acho que o jogo pode começar. Às vezes também pode ser por um estilo de arte, alguém pode achar um estilo de arte muito legal e ele quer contar uma história daquele estilo de arte ou algo assim, sabe? Não é sempre, né, que um jogo, e eu acho que não é na maioria das vezes que é um roteiro que faz começar um jogo, sabe? Normalmente é uma mecânica, alguma coisa assim, porque eu acho que é o ponto principal, né, dos jogos, assim, eles terem uma mecânica interessante, divertida. Lógico, tem jogos ali que são focados mais no roteiro e tudo mais, mas eu acho que a maioria das vezes os jogos são mais pensados na parte da mecânica, como fazer aquela parada ser divertida e tudo mais. A gente fala muito aqui que um produto audiovisual. Será que um jogo se encaixaria nessa questão de produto audiovisual? Porque a gente usa esse termo. Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, normalmente a gente fala dos outros produtos audiovisuais, a gente fala muito sobre eles contarem uma história, como se fosse Sim. tipo o grande ponto deles. A gente utiliza das áreas para contar uma história. Você diria então que tipo no jogo o grande ponto, assim, se fosse para definir num ponto, seria tipo ele ser divertido, ele ter uma jogabilidade boa? Pois é, eu acho que essa é uma discussão que nunca vai ter uma definição, tá ligado? Eu acho que muita gente já tentou definir o que que é um jogo, mas eu acho que, tipo, acho que cada pessoa vai dizer, sabe? O que pra ela é o mais importante. Eu não consigo dizer o que é um jogo, porque é bem pessoal, né, de cada pessoa dizer que pra ela é mais importante, se pra ela é mais importante um roteiro, se pra ela é mais importante alguma mecânica diferente que você consegue fazer no jogo, o visual do jogo, a música do jogo, né, que traz pra ela uma parte mais importante pra ela. Alguns dizem, né, que o ponto principal de um jogo é você poder interagir com ele, né? Isso é a parte principal. Mas se isso é divertido ou não, aí a gente vai entrar em vários conceitos que eu não saberia responder aqui, sabe? Mas pra mim, pessoalmente, pra mim um jogo tem que ser divertido. Assim, lógico, eu gosto de alguns jogos mais pela história ali, alguma coisa diferente, mas na maioria das vezes eu jogo mais pela diversão e por mecânicas, né? Eu gosto muito de jogos online que consiga ter aquele sentimento de que eu consigo ser melhor que a outra pessoa, coisas assim, sabe? Eu não sou muita pessoa que joga jogos por roteiro e tudo mais. Mas é como eu disse, cada pessoa vai dizer pra ela o que ela acha mais legal, o que ela gosta mais no jogo. Mais do que no cinema, os jogos têm muito mais tipos diferentes do que os filmes, né? Porque, querendo ou não, os filmes a gente pode gerar emoções diferentes, mas sempre é através da narrativa, né? Tem filmes que não são narrativos também, que seriam, mas enfim, a gente pode contar assim nos dedos as formas diferentes. Agora, os jogos têm muito mais maneira, tem muitos tipos diferentes assim de jogos, que tudo é classificado como jogo, mas são materiais totalmente diferentes, né? Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Agora eu tô viajando totalmente aqui do roteiro, Luan, depois você puxa de volta. Que o pessoal começou numa pira esses tempos assim atrás de fazer filmes que fossem interativos, né? Você falou que os jogos é importante a gente interage com eles. Eu lembrei de filmes interativos, né? Falando assim, não, essa é a nova barreira dos filmes e tal. Mas aí eu fico sempre matutando na minha cabeça que quando a gente faz esse tipo de interação, existe uma barreira que a gente passa, porque depois daquilo a gente está criando um jogo. Só que os jogos já estão aí, entendeu? Já foram inventados, a gente não tem que começar do zero uma coisa nova para falar, não, cinema interativo. O que você acha sobre isso, dessas questões? Por exemplo, aquele filme da Netflix que É eles o lançaram. Bandersnatch, né? Isso, Sim, o do que Black inclusive é Mirror. sobre desenvolvimento de jogos, mas não sei, eu já dizer joguei ele. Quando eu assisti ele, uma coisa que me incomodou extremamente foi que eu não sabia qual era o final, não tinha uma recompensa, não tinha um. Aí eu fiquei extremamente cansado assistindo ou jogando aquilo. Qual é o seu pensamento sobre isso aí? Viagem total. Não, eu acho que é total justo, na real. É um dos jogos que trouxe bastante discussão. Eu imagino que deva ter trazido para a área de filmes e séries e tudo mais, mas trouxe muita discussão pra gente na área de jogos também, né? Tipo, o que é exatamente um jogo, né? Qual que é a divisão entre um filme e um jogo, né? Eu considero aquela série, né? Aquele filme, né? O Bandersnatch, um jogo. Eu acho que dá pra considerar ele como um jogo. Mas é muito estranho falar isso, né? Porque não é para ser, mas acho que a partir do momento que você se interage com ele ali, você tá meio que trazendo essa outra
outra forma, né, de consumir aquele produto. Ele não é mais só uma parada que você assiste passivamente e só recebe aquilo, né? Você está colocando a sua interação naquilo, né? Você está colocando a sua decisão do que para que lado que a parada vai. Isso aí data também de, tipo, livros antigos, né? Livros de novelas, eu acho que faziam isso também, né? De que você pode começar o livro e aí chega em tal parte do livro, ele fala para você pular para uma página diferente se você escolhe uma linha de história, ou se você escolhe uma outra coisa ali da história, você vai para outra página, sabe? Eu acho que dá para considerar isso jogos, né? Que você tá colocando a decisão, né? Você não só tá recebendo aquilo passivamente. Eu sinto que ele é um jogo, sim. Mas tem muita gente na área que também não diria que é um jogo, né? Diriam que tá fazendo stretch demais, né? Tá indo muito longe pra falar que é um jogo, mas talvez dá pra considerar assim. O que vocês acham aí, vocês que são da área de cinema? Eu tinha pensado nisso também. Você falou que tava vindo o roteiro, mas eu já tinha pensado em dar essa fuga. É, eu não sei, talvez as pessoas da área de jogos você vai poder falar sim ou não, que você tem relativamente poucas interações comparado com um jogo que a gente está mais acostumado, né? E se assiste muito. Mas eu acho Sim, que na área audiovisual também tinha gente que considerava como e tinha gente que falava que não, porque você não tinha aquela única linha narrativa, né? Aí eu não sei, eu também não sei descrever, não tenho uma opinião. exatamente, é difícil. É, É porque talvez seja uma categoria nova, talvez entre junto com os filmes em 360, onde você pode, com óculos de realidade virtual, né, você pode olhar para os lados, então você tá olhando, você não tem aquela narrativa, já que o roteiro e o diretor colocaram ali para você, tipo, é isso, é esse o recorte para você olhar. Mas não sei sim. se é exatamente uma área nova, porque ela é muito parecida com as áreas já existentes, é uma coisa muito difícil de chegar na conclusão. Eu tenho a ousadia de pensar que isso continuar assim, né? Se o pessoal realmente quiser que o cinema se torne interativo, tudo num futuro aí, talvez não tão distante, vai migrar tudo junto assim para uma coisa só que vai ser tipo jogos em geral. Alguns jogos muito narrativos, né? Tipo esse aí do filme da Netflix, que não tem pontuação no caso, né? E o oposto, né, que também, que são jogos que já existem hoje, que são jogos mais de mecânica e tal, os esportes e tudo mais. Mas eu acho que, inclusive você falou essa questão dos filmes 3D, né, que tipo, já é uma tentativa de interação. Só que isso é muito bizarro, porque isso quebra todas as regras do que seria considerado cinema, né, da escolha do ponto de vista. E Sim. aí, a primeira coisa que vem na cabeça com um negócio de realidade virtual é, putz, eu vou jogar alguma coisa, né, com isso. Vários É. jogos incríveis aí. Acho que é uma área nova, assim, que devia ser explorada pro pessoal, ao invés de ficar tentando fazer uma coisa que é uma coisa ou outra, realmente, sabe, abraçar e juntar tudo. E eu não sei agora se vai evoluir para isso ou se isso vai logo sumir, porque já existem duas áreas que, tipo, cada uma especializou mais uma das coisas que tem aí. Porque, como fica nesse meio termo, talvez depois que passar esse hype de ser uma coisa nova, sabe? Talvez fique meio, isso não tem jogabilidade, mecânicas suficientes para chamar atenção. Isso também não tem uma narrativa suficiente para chamar atenção. Porque, por exemplo, sem você ter o ponto de vista, agora falando bem de cinema, né, sem você ter o ponto de vista extremamente marcado, você não tem toda a força da montagem ali de tipo, pá, agora olhe isso. Daí você tá olhando aquilo, agora olhe isso, sabe? Você não tem toda essa força que a montagem pode trazer. E você não consegue colocar todas as mecânicas, jogabilidades que existem atualmente, né? Então, não sei se por outro lado fica uma área meio sem um grande ponto forte. Então, tipo, eu já vi alguns filmes, alguns curtas, né? Que eles utilizam muito bem, né? Com os óculos de realidade virtual, os óculos VR, eu já vi alguns que eles conseguem utilizar muito bem esse lance de para onde olhar, né? Isso, acho que esse é um ponto principal, na real, né? Acho que porque a primeira coisa que você pensa quando você pensa nessa parada que você vai dar liberdade para a pessoa que vai ver, né? Que é o seu filme ali. A primeira coisa que você pensa é, pronto, perdi o controle para onde ele vai olhar. O que eu vou ter que fazer agora, né? Porque isso dá um medo, né? De você fazer alguma coisa e aquele seu espectador não ver, só porque ele estava olhando outra coisa. Mas eu acho que isso é um ponto principal que a galera que trabalha com esse tipo de coisa, que é uma área que eu acho que está crescendo e tem bastante gente trabalhando com isso hoje em dia, acho que esse é o ponto principal deles, né? Que eu ouço muito falar quando algumas pessoas falam sobre isso e tudo mais, é que eles sempre tentam utilizar muito de luz ou pontos de interesse, né?
para forçar a pessoa a olhar para aquele ponto onde o diretor quer que a pessoa olhe naquele momento, sabe? Usar coisas tipo de iluminação mesmo, ou trazer coisas vindo de algum lugar e aí andando em volta da pessoa, assim, né? Eu não vou lembrar o nome do filme agora que eu vi, mas era meio que um desenho, assim, né? Meio cartoonzinho. Era numa floresta, assim, meio na natureza, e eles sempre utilizavam vagalumes, coisinhas assim, para meio que chamar a atenção da pessoa a olhar para o ponto principal, né? Além também do som. Eles usam muito a parte do som para poder falar, é aqui. Eles têm aquele lance do qual lado o som vai sair certinho e tudo mais. Eles usam bastante isso, né? Eles usam bastante esse lance, né? De onde o som tá vindo, para chamar a atenção da pessoa para olhar para aquele lugar. Se a pessoa não olhar, beleza. Acho que faz parte, mas eu acho que toda a experiência de você estar dentro daquela simulação virtual, né? Já deixa aquilo mais interessante do que você só assistir uma TV ou um filme no cinema, né? Porque você meio que tá naquele ambiente. É muito louco, é diferente. É uma experiência diferente, sabe? Eu acho que vale a pena para qualquer pessoa até experimentar algum dia e tal, se puder. Eu acho que tem bastante coisa ali para se explorar, né? Eu acho que pode ser uma área que a galera vá bastante aí para frente. Eu tenho vários amigos que estão trabalhando com isso hoje em dia e eu posso dizer que é bem promissor, talvez, no futuro próximo aí, a galera começar a fazer mais disso, né? Eu quis trazer a discussão, mas eu gosto muito também do 360, assim. Eu tive poucas experiências usando. Eu joguei um jogo que, inclusive, o Luiz estava comigo, a gente foi num evento de cinema e por algum motivo tinha o palcozinho lá com um jogo de tiro com óculos e a gente, tipo, ok, a gente tem que ir nisso. E eu também já assisti, nem chegava a ser um filme, era tipo uma cena e todos esses com aquela liberdade, acho que chama de três eixos, né, que você não se move, você consegue olhar assim, mas você não consegue se Sim. mover. Eu sei que já existem coisas com mais liberdade, mas eu não tive a experiência de pessoalmente usar. Mas eu acho muito legal e eu sei que já quando começou falando de filmes, né, não, jogos, tinha muito Sim. uma coisa que era você não cortar, porque as pessoas não sabiam como o público ia reagir a um corte quando você não tem uma tela 2D só. Então só muda aquilo, vai mudar tudo em volta, porque não é uma coisa natural, a gente não se teletransporta naturalmente. Então você não vai, tipo, cortar. Mas, por outro lado, no início do cinema, também as pessoas achavam estranho um trem vindo na tela, tipo, filmado na tela 2D. As pessoas achavam que o trem ia sair e atropelar elas, e saíam correndo do cinema. Então é uma coisa que o público vai se acostumando. E eu sei que hoje em dia já tem gente que faz o 360 com cortes, e aí você tem todos os cuidados, assim, você tem um limite de quão Muito bruto brusco, pode né? ser o corte, até pelo, né, questão do ouvido, né, o balanço, assim. Às vezes que eu coloquei também de início, eu fiquei bem tonto, assim, mas logo depois eu acostumei, mas com certeza quem trabalha com isso tem todos os estudos, né, assim, de até onde dá para levar isso, sem desmaiar o público. Sim, essa é a parte importante, não matar a galera que tá vendo essa parada. É bizarro também, às vezes que eu já usei, eu fiquei pensando assim, né? Tanto no jogo, né, que a gente jogou, quanto essa narrativa. Foi um curta-metragenzinho documental, que era uma cena histórica, só que a gente era um personagem. Certo. A gente participava da cena, né? A gente podia olhar para o nosso próprio corpo. Eu não tive a experiência ainda de assistir um filme onde a gente seria um fantasma, assim, na narrativa. Por enquanto é uma incógnita. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver alguma coisa assim. Eu fico imaginando que deve ser extremamente bizarro. Não sei, deve ser um estranhamento muito grande estar num lugar assim. Se as pessoas trocam olhares com você, mesmo que você teoricamente não esteja ali, deve ser uma sensação bizarríssima, né? Então, é engraçado, porque esse que eu tô falando que eu vi, eu acho que eu não era nenhum personagem. Eu só tava ali como uma pessoa um observador mesmo, sabe? Era como se fosse um teatrinho total em volta de mim. Acontecia, lógico, de algumas vezes, por exemplo, um personagem vai passar assim, você consegue meio, tipo, entrar na frente dele, né? Tipo, fazer ele olhar pro seu olho. Mas ele só passa direto, sabe? Eu acho que isso daí é como o Luan falou. Com o tempo, acho que as pessoas vão acostumando com a mídia ali e isso vai se tornando mais normal, né? É como se você fosse um espectador num teatro. Só que o teatro está acontecendo todo em volta de você. E é bem legal, é muito divertido. Acho que o paralelo que dá pra traçar, assim, é que nem você, sei lá, ir pra Disney, né? Nunca fui pra Disney, mas imagino que deve ser, tipo assim, você ir pra Disney e lá rolam várias paradas enquanto você, sei lá, tá na fila esperando,
Ou você tá andando pelo parque e tem vários personagens fazendo várias coisas em volta e tudo mais. Eu acho que é a mesma ideia, assim, talvez, o mesmo sentimento. Mas é muito louco você tá dentro da parada ali. E o mais louco é que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles podem te jogar no espaço, podem te jogar debaixo do mar, pode fazer o que eles quiserem ali com você, e é como se você estivesse naquele ambiente ali. Eu acho que tem muita coisa para explorar aí, bem legal. Inclusive o que a gente estava falando antes, né? O filme interativo, vamos chamar, aquele meio termo, eu acho que em 360 ele pode ficar bem mais legal. Eu falei do negócio de você querer apontar para onde seu telespectador olhar, porque eu quero olhar sempre pro outro lado, sabe? Mas eu quero muito saber o que tá acontecendo. Porque é uma coisa que eu Sim. sempre quis, tipo, no filme, na tela 2D plana, eu sempre pensei, tipo, o que será que tá acontecendo logo ali fora da tela? Então nesse, quando eu tô assistindo, eu quero, tipo, olhar pra lá. Puxando um outro ponto também que tem a ver, essa questão da realidade virtual, né? É uma tela nova que surgiu, né? Tipo, tinha a tela de cinema, depois teve a tela da TV, aí a tela da TV incorporou os jogos, tudo mais. Teve o celular também, que incorporou as duas coisas, narrativas e os jogos. E eu imagino que a realidade virtual seja uma nova tela diferente, assim, né? É uma pira completamente diferente, de uma imersão que a gente não tem precedentes, assim. Você sente um movimento grande indo nessa direção, assim, tipo, de no futuro tudo ser para essa tela específica, ou você ainda vê um mercado que sempre vai ser das telas em duas dimensões? Hoje a gente vê que a galera ainda tá devagar, né, pra meio que ir pra esse lado. A galera tá bem contida ainda pra, por exemplo, investir nessas coisas ainda, né? Mas já tem alguns movimentos de pessoas indo bastante para isso. O sonho é dizer que no futuro tudo vai ser isso, né? Porque é muito mais divertido, talvez, né? Você ter uma parada na sua cara, assim, e você meio que tá lá dentro da parada, né? Você entra na mídia, né? Mas eu tenho medo de dizer que eu quero isso porque eu tenho medo sei lá, enjoar, tá ligado? Da parada. Não sei se vai rolar esse movimento para realmente substituir tudo. Tenho esperança que seja uma parada mais difundida, tipo videogames hoje em dia, sabe? Praticamente todo mundo tem algum console em casa, né? Tá muito mais de fácil acesso para muita gente. Eu acho que vai ser a mesma coisa que vai acontecer com a realidade virtual, né? Em algum momento. Vai ficar mais fácil de todo mundo ter. Mas eu não acho que vai substituir, não. Por outro lado, né? Parece meio invasivo, né? A pessoa ter um lance bem colado na cara dela o tempo todo. E ela também muito imersa naquilo ali. Não sei se vai todo mundo aceitar isso muito facilmente, ou se vai acostumar, né, com isso tão fácil. Que mesmo pro cinema também, eu não vejo substituindo, não. Eu vejo realmente no futuro sendo uma coisa mais, tipo, geral, assim, tem em casa, sabe? Você escolhe para ver alguns filmes, ou talvez isso, não sei nem se já fizeram, mas o mesmo filme ter a versão em 360 e a versão com uma montagem mais clássica na tela plana. São métodos diferentes de assistir, né? Às vezes você não quer interagir, você não quer poder olhar, você quer, tipo, deitar no seu sofá mais de boa, deixar passando ali, olhar e falar, tipo, me guia em 100% do que é pra Exato. ver, sabe? Eu só quero ficar aqui assistindo, comendo uma pipoquinha. Aquelas telinhas, né, do óculos ficam muito perto do olho da pessoa, às vezes deve cansar um pouco mais a vista também, deve ser meio chato depois de um tempo, depois de muito tempo, né, utilizando. As limitações técnicas sempre são barreiras assim que demoram para ser feitas, porque precisa de umas tecnologias que às vezes não existem, né, e tal, tipo, fazer um óculos que a gente pode deixar na cara um tempão e não vai dar ruim. Acho que com o Sim, cinema também é isso, né? Tipo, o 3D nunca engrenou assim de vez, porque eles não conseguem fazer alguma coisa que funcione, né? O pessoal não gosta de óculos, aí os óculos também às vezes fica bizarro e tal. Enfim, limitações técnicas aí podem influenciar bastante. Pensando também essas limitações, tipo, como é que tá a evolução disso no mercado dos jogos? Eu sei que tem jogos que, pelo menos, a carinha deles é tipo como se fosse um retrô, mas eu não sei se a tecnologia tá, tipo, bombando assim e a galera tá, tipo, inventando coisas novas e tal. Qual o momento, assim, da criação de jogos hoje, assim, no mundo? Ou no Brasil também, né, CC? então, outro dia eu tava vendo até uma discussão meio parecida com essa, né, com esse tipo de pergunta, né, como que o avanço tecnológico nos jogos se encontra, né, hoje em dia. E eu concordei até com a pessoa que tava falando sobre como hoje em dia os jogos não estão mais tão revolucionários quanto já foram um dia, sabe? Aquele salto, o salto lá do 2D pro 3D foi absurdo, né? Aí o salto que a gente teve também na parte de 3D com a pequena poligonagem, né, a baixa poligonagem de personagens 3D e tudo mais.
para um 3D um pouco mais detalhado, da área de PS3 ali, do Xbox 360. E aí começou agora um salto um pouco menor, né? Teve um salto um pouco menor de tudo isso pro PlayStation 4, que ainda teve algumas coisas ali melhores e tal, que a gente consegue deixar um pouco mais realista algumas coisas. E aí agora, basicamente, o salto entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5, né, o Xbox One e o Xbox Series X lá, tá praticamente sem nenhuma diferença, sabe? A gente tá começando a ver poucas diferenças de tecnologia, assim. Assim, isso eu tô falando tudo visualmente, né, essa parada. Eu tô falando isso tudo muito visualmente para o que você consegue ver logo de cara, né, com o jogo. Tecnicamente, por trás dos jogos, a parte de programação, tudo mais, técnicas de renderização, técnicas de programação também, né, e tudo mais. Eu acho que isso está avançando muito. É bizarro como a gente está conseguindo fazer algumas coisas rodarem hoje em dia, sabe? Por um lado, a gente fala que não está avançando tanto assim visualmente, né? Mas, por outro lado, tecnicamente, a nossa tecnologia de renderização, de processamento de dados, processamento também de visual e input, né, do jogador, está avançando loucuras, né? É bizarro como uma placa de vídeo hoje, da versão, sei lá, uma placa de vídeo da NVIDIA 3090 faz hoje em dia o que uma outra não conseguiria fazer nem pensando, né? Sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez. Mas você acha que na parte, assim, voltando para aquilo de o jogo ser algo divertido, assim, você acha que nisso eles estão evoluindo? Você falou que tem algumas partes evoluindo, algumas não, mas pegando no geral, assim. Você acha que está tendo uma evolução ou que pelo menos continuam sempre saindo coisas legais? Porque não precisa necessariamente ser uma coisa diferente, né? Mas sempre continua saindo coisa que entretém ainda, juntando isso de alguns pontos evoluindo, alguns não, você diria no geral, assim. Porque eu acho que isso liga muito com a questão de câmeras, assim, no cinema. Tipo, os últimos grandes lançamentos de câmeras mais acessíveis, ou mesmo de cinema, são coisas absurdas em números. Tipo, a gente tá falando de câmeras hoje em dia acessíveis em dólar, né? Que filmam 8K, uma câmera que, tipo, na mão é uma câmera fotográfica, sei lá, você tá acostumado a ver as pessoas tirando foto na rua. Tá falando de câmeras de cinema vindo com 12K. Mas enquanto Sim. isso, muita gente fala que as narrativas perderam a inovação faz um tempo, sabe? Então, é difícil dizer, porque tem meio que duas, não vou dizer duas separações entre jogos, mas algumas pessoas veriam dessa forma, né? Porque tem a galera de jogos que faz os jogos enormes, né? Os jogos AAA, né? E tem a galera que faz os indie games. Tem outras separações aí no meio, mas vou colocar essas duas separações assim, pra gente poder não estender tanto assim, né? Alguns dizem que a área, essas grandes empresas, né? Esses grandes jogos AAA, estão começando a meio que ficar meio meh, assim, né? Na parte de mecânica, tá tudo começando a ficar meio que igual, né? Já ouvi muita gente falando que sai sempre, são jogos diferentes, mas são todos iguais, né? É meio que isso que a gente ouve falar, né? Desses jogos enormes aí. São meio que todos os jogos têm a mesma mecânica, você ali é um personagem, dá tirinho, corre, se esconde, só que a única coisa diferente nele ali é a história, né? Ou seja, você está pagando, sei lá, R$ 200 aí num jogo diferente, mas que nem é tão diferente assim daquele lá que você jogou há um ano atrás, né? A galera fala bastante isso quando compara, sei lá, os Assassin's Creed que saíram em 2017, 2018, 2019, aí, sei lá, esse que saiu o Valhalla agora em 2020. Eles falam sempre, o jogo é meio que a mesma mecânica sempre, só com uma história diferente, né? Algum setting diferente. Um era na Grécia, na Roma, não sei, e aí o outro é nórdico, não sei o quê. Eu não costumo, né, jogar muito AAA, então eu fico meio que só vendo o que a galera fala mesmo, mas dizem então que essa galera não tá revolucionando tanto. Eles estão meio que só melhorando gráficos, algumas coisas diferentezinhas aí, mas não tá tão diferente assim, né? Não tá tão revolucionário. E aí, então, para fazer a comparação, né? A galera indie game, que seriam os independentes, né? Mais ou menos assim, dá pra dizer. É onde o pessoal mais inova em mecânica, né? Onde eles criam coisas muito absurdas, assim, que você não imaginava. Coisas muito diferentes. Tem um jogo chamado Disc Room, que lançou esses dias aí, que é um jogo que você é um personagemzinho que sai correndo numa sala. Eu não sei exatamente qual que é o plot, assim, da ideia do jogo, mas é assim, você é um personagemzinho que corre numa sala e tem várias serras elétricas, assim, rodando, que ficam rodando na sala, várias, assim, você tem que ficar desviando delas, e aí quanto mais você desvia, você vai ganhando alguns pontos e para poder passar para outra sala e tal. Não vou dizer que é impossível de ver isso num jogo AAA, mas é mais difícil para essa galera AAA arriscar mecânicas muito diferentonas, né, assim, tendem
fazer umas paradas muito mais conservadoras, né? Quando que a galera indie é só umas paradas muito doidas. Eu acho que a comparação com o cinema é, sei lá, talvez comparar os filmes grandes, tipo filmes da Marvel, assim, filmes de super-herói, que são, tipo, lindos filmes, tem muito 3D, muito efeito especial, não sei o que, blá, blá, blá. E aí você comparar... Eu vou chutar aqui, eu não entendo nada disso, mas eu vou falar aqui só de coisas que eu ouço, assim, mas sei lá, você comparar com aqueles filmes franceses totalmente cult, assim, muito experimentais, tá ligado? É meio que essa a diferença, assim, você comparar grandes produções com a galera que tá tentando uma parada mais diferentona, assim. Então, dá pra dizer, sim, que a gente tá evoluindo, né? De certa forma, tá inovando em algumas partes, mas nem todo mundo tá inovando, né? Acho que esse é o ponto geral, assim. As empresas maiores tendem a fazer umas coisas mais conservadoras e aí é muito difícil, né? Você ver alguma inovação mesmo vindo dessa galera muito grande. A inovação você vê mais do pessoal ali indie. Não vou falar que eles não precisam, né, do dinheiro absurdo que as empresas grandes fazem, mas que eles estão mais... Normalmente esse pessoal indie está mais preocupado em fazer uma coisa muito divertida e legal para o público do que só ganhar dinheiro mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto geral, assim. Tem muita inovação até de história, né? Até de história tem muito galera independente que tá fazendo umas histórias muito diferentonas que você nunca veria uma empresa maior fazer, porque talvez não agrada tanto assim um público enorme que eles precisam ter. Eu acho que a comparação seria mais uma coisa que inclusive eu digo quando vem e falam pra mim, tipo, todos os filmes estão saindo iguais. E realmente, tipo, continuando nos exemplos da Marvel, eu já deixei bem claro aqui nos outros episódios que, tipo, eu gosto, eu vou em toda pré-estreia. Eu fui no cinema ver o último Vingadores Ultimato, umas 4 vezes. Na época que existia cinema, era tão bom poder ir lá. Só que eu concordo, tipo, Homem de Ferro, o Homem-Formiga muda tipo, a roupinha ali, mas é praticamente a mesma coisa, realmente. Isso. Só que quando me dizem que as coisas não estão inovando, eu sempre falo, mas aí procurar filmes fora do eixo Hollywood e Europa. Você já foi tentar ver um filme argentino, por exemplo? Você já foi ver um filme universitário? As narrativas lá são diferentes, as técnicas são diferentes. Eu acho que essa seria mais uma comparação um pouco mais perto do que você falou dos AAA com os jogos indies. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Mas eu acho que é outra coisa muito similar entre as duas áreas, isso. Tem inovação, mas talvez não esteja onde tem mais marketing, inclusive, né? O Então, marketing é a parte mais importante, né, de dizer, assim. esse é um ponto importante também, que onde o indie normalmente bate no muro, assim, e por uma coisa triste, né, que ele, às vezes é mais difícil ele alcançar o público, né, mas eu fico pensando também, porque também não é fácil, né, por exemplo, pensando na área que eu conheço, assim, não é fácil um filme indie ir competir com um filme de alto orçamento por uma sala de cinema, né, as empresas de cinema sempre vão dar preferência para coisas que elas tem certeza ali que o público já conhece e tal. Mas assim, pensando na área de jogos agora, perguntando realmente pessoalmente, por interesse meu, eu nunca fui gamer assim, mas eu sempre gostei muito e agora que eu, né, tenho minhas coisas, eu trampo, né, eu tenho meu próprio meu tempinho pra jogar, eu fico pensando, caramba, eu gostaria de achar jogos legais assim, tipo, diferentes fora do eixo assim. Como que você acha? Qual que é o caminho assim para uma pessoa pesquisar jogos indies ou achar coisas legais? É meio isso que você falou mesmo, né? Esse lance de disputar visibilidade do público com empresas gigantes é muito difícil, né? Para essa galera que tem pouco dinheiro. Bater de frente com o que essa galera faz, né? De colocar coisas, cartazes em todos os lugares possíveis é muito difícil. Na nossa área dos jogos é um pouco mais fácil, porque a gente, teoricamente, não precisa competir, por exemplo, por salas, né? Com outros filmes e tudo mais, coisas assim, né? A gente só compete, talvez, com atenção do público, né, e o marketing mesmo mais agressivo da galera maior, porque a gente tem a gente tem lojas, né, de onde vende os jogos, a Steam, sei lá, a Epic, qualquer um pode ir lá e meio que colocar o jogo lá, sabe? Qualquer pessoa, acho que tem que pagar uma quantia de, acho que $150, $200, assim, mas aí qualquer um pode ir lá pagar essa quantia e colocar o jogo lá dentro para vender, sabe? Você não tem que disputar com ninguém exatamente para poder estar ali naquele lugar e vender seu jogo. Assim, pesquisando por jogos indie, você já consegue achar muita coisa diferente, sabe? Que você acharia em jogos maiores, AAA e tudo mais. Isso na Steam, né? Isso na Steam, na Epic, em algumas outras plataformas que vendem jogos. Pesquisando por jogos indie, você consegue achar algumas coisas já bem diferentes.
Mas eu acho que lugares onde demais tem jogos diferentões, assim mesmo, que a galera tá, tipo, testando coisas ou só fazendo coisas meio totalmente nada a ver, assim. Um site chamado itch.io. Vou soletrar em itch.io, itch.io. É tipo uma Steam, só que muito menor, assim. É tipo um cara só que fundou essa lojinha virtual ali, é um site que vende jogos e tal. E aí qualquer um também pode ir lá e colocar o jogo lá. Acho que é de graça colocar o jogo lá também. E lá é onde a galera indie mais coloca os jogos, né? Porque é de graça, qualquer um pode ir lá e colocar o jogo lá. É onde você mais vai encontrar as paradas muito bizarras, assim, e, tipo, totalmente diferentes que você encontraria em qualquer outro lugar. Assim, não vou dizer que a qualidade é das melhores. Também, qualidade é meio subjetivo, né? Mas, enfim, se comparado, né, com jogos maiores, tudo mais, com mais polimento e com mais orçamento e tudo mais. Mas ali você vai encontrar bastante coisa diferente e talvez que te agrade, sabe? É igual o Luan falou agora há pouco também. Por exemplo, você vê um filme argentino, vê um filme universitário, né? É mais ou menos o que você vai achar ali. Tipo, jogos de pessoas que estão começando a aprender a fazer jogos ou pessoas que estão fazendo jogos muito experimentais, assim, sabe? Bom, como o papo tá rendendo bastante, a gente resolveu dividir em duas partes, né? É isso aí. Na próxima semana sai, então. Então a próxima parte a gente vai focar mais na questão de animação 3D e estudos faculdade. Continua ouvindo aí, gente. Ouve lá. Falou! Até.